Olá! O número de acidentes provocados por motoristas alcoolizados ainda é muito alto em todo o país, apesar da legislação brasileira prever punições rigorosas para quem dirigir embriagado. A máxima, se beber, não dirija, ainda não é seguida por muita gente. Resultado? Mortos e feridos em acidentes que chocam pela violência. Carros possantes associados ao hábito cada vez mais frequente de homens e mulheres nas baladas resultam em perigo de vida até para quem circula nas calçadas de São Paulo. Um exame simples, o teste do bafômetro, pode ajudar a determinar se o nível de álcool no sangue já significa perigo na direção. Mas ele não é obrigatório e, assim, deixa de ser uma medida eficiente de controle. E aí surge a pergunta: se o teste do bafômetro é tão importante, por que não torná-lo obrigatório? É o que vamos discutir no programa de hoje. Ao meu lado, Rosan Gesiel Coimbra, advogado especializado em Direito de Trânsito e professor do Centro de Estudos Avançados de Trânsito. E Dirceu Rodrigues Alves, que é médico, diretor do Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, mas a questão é polêmica, né? Quer dizer, sem dúvida, se ela vem para nos ajudar, o teste do bafômetro é realmente a prova que tem, não é? O que temos para demonstrar que o motorista não tinha condições de estar dirigindo, e se ela não é obrigatória, e aí, como é que fica? Bem, a questão é que não é o único exame, é um dos exames. E realmente, por ser um dos exames, o condutor ou examinado, ele não tem como ser obrigado. A autoridade não tem como introduzir o bafômetro na boca do condutor e forçá-lo a realizar o exame. Por isso é que existem mais dois outros exames: exame de sangue ou então o exame clínico. Ora, se o condutor que está sendo examinado não se submete ao exame de bafômetro, basta levar ao Instituto Médico Legal e submetê-lo ao exame clínico, do qual o médico, ao fazer uma análise clínica, sem necessidade de introduzir ou retirar absolutamente nada, pode verificar as condições e atestar a situação de embriaguez. Porque ninguém precisa promover, né, prova contra si mesmo. Produzir, essa é a palavra. Produzir prova contra a si mesmo. Mas, visivelmente, muitas vezes a gente não precisa nem dessas provas, né? Realmente. Fica difícil, né, quando a legislação contraria, uma legislação contraria a outra. É uma coisa meio estranha, meio esquisita. Você sabe que alguns estados, desculpa interromper, Dirceu, mas só a título de informação, alguns estados têm números absurdos e alarmantes de habeas corpus, já dizendo que se caso a pessoa seja pega, liminares e habeas corpus, pega dirigindo alcoolizado, que ela não seja punida por conta disso, ou que ela não seja obrigada a fazer o teste do bafômetro. Veja só, sem interromper o doutor Dirceu e interrompendo, por se tratar de lei, você tem que fazer uma construção. E, acima de tudo está a Constituição, e um dos princípios das garantias constitucionais está essa justamente que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Estive num encontro na Faculdade de Medicina da USP, quando o Dr. Laranjeira Abrametti realizou um encontro, inclusive com um médico da Inglaterra, e por lá ser um sistema, e porque a Inglaterra é um sistema jurídico diferente, ele realmente se mostrou surpreso com a sistemática brasileira. E não tem como alterar a Constituição, porque essa cláusula é uma cláusula pétrea, ela é imutável. O que nós devemos fazer, sim, é encontrar meios para que a pessoa que está sendo sob suspeita passe por um exame clínico e aí se constata sem necessidade de retirar, porque é um exame, como o Dr. Dirceu vai poder explicar melhor, é um exame invasivo. Você está retirando algo de dentro da pessoa. Por isso é que a pessoa não é obrigada a se deixar
violentamente e retirar nada. É, mais ou menos, né? Porque isso aí vai de acordo com a interpretação dos juízes, da lei, da própria lei. Mais ou menos, porque se ele causou uma violência, ele, de alguma forma, ele tem que ser avaliado. Me permita. Claro. O que se discute, na realidade, é o seguinte: se a pessoa se recusar, a presunção de que ele está embriagado vale contra ele? Então, existe uma presunção. Olha, se ele não quer fornecer o material, qual a consequência disso? Vamos considerá-lo embriagado automaticamente? Ou ainda resta a possibilidade de outros exames? E nessa resolução, a 206 do CONTRAN, ainda diz o seguinte: para evitar que o policial tenha que conduzir a pessoa até a presença do médico, pode ser feito um boletim por um policial descrevendo as características: vistas com gesto, andar cambaleante, a fala, enfim, todo o comportamento do sujeito que vai ser analisado, e a partir daí chegar a alguma conclusão, embora juridicamente tudo isso é discutível. Se não me engano, eu acho que é nos Estados Unidos que tem o teste da linha, não é isso? Que eles pedem para que a pessoa ande numa linha para ver se realmente ela está no seu estado geral, normal, para estar conduzindo um veículo. É um teste fácil, rápido, não sei, talvez trouxéssemos para o Brasil? Veja, o que ele está colocando é complexa a coisa. Se eu preciso justificar se sou pai ou não de uma criança, se eu me negar a fazer o exame, eu já sou o pai. Agora, se eu me nego a fazer o bafômetro, eu não sou o embriagado. É interessante a legislação, é incompatível a coisa. Incompatível, claro. Se chocam as coisas, eu não entendo bem por quê. Mais importante, o exame clínico, esse exame de caminhar na linha, isso vai dar a gente a sensação de que ele tem uma ação do sistema nervoso central comprometida. Nós sabemos que para dirigir um veículo precisa de se ter 3 funções importantes. Uma função é a função cognitiva. O que é isso? É a vigília, o sujeito está vigilante, ter atenção, concentração, raciocínio. A outra é a função sensório-perceptiva. Ele tem que ter tato, ele tem que ter visão e audição. E a outra é a motora, de respostas rápidas. Quando ele bebe, essas 3 funções ficam deprimidas, caem. Ele não tem reações rápidas, são reações lentas. E quando a gente coloca ele na linha, ele não tem um caminho, ele não tem uma reta a seguir, ele está em total desequilíbrio. Se a gente manda ele dobrar a perna, ele cai, ele tomba, ele tem o desequilíbrio, ele tem os sinais clássicos. Além disso, ele tem uma hiperemia conjuntival, o olho fica avermelhado, ele tem um hálito importante, ele tem a fala pastosa, ele tem todas as características do cara que está embriagado e que não deveria estar na direção veicular. Só que, se eu apresentar isso para o juiz, provavelmente o juiz não vai aceitar porque não tem um número que defina, a lei diz 02 ou 06. Se não tem um número, eu não tenho como colocar número no exame clínico. Então, provavelmente, o juiz vai colocar algum obstáculo com relação à minha avaliação clínica. Me permita um comentário? Claro. O que acontece é o seguinte: justamente isso que foi colocado pelo ilustre doutor da Abramet, doutor Disseu. A situação é a seguinte: houve uma questão legislativa e o judiciário não é ele quem produz a lei, o judiciário interpreta a lei. Inclusive, lendo um dos julgamentos, o ministro do STJ mostra a angústia de tentar julgar a lei e tentar harmonizar isso, e ele debate justamente a questão do 0,6 decigrama por litro de álcool, por litro de sangue. Que corresponde a uma lata de bebida, uma lata, uma cerveja, taça de vinho ou meio copo de uísque. E a história do bombom recheado? Então, agora veja só. Não, muitos alegaram isso. Nossa, é uma tolerância muito pequena, porque se eu comer de sobremesa um bombom recheado de licor, eu também vou estar... Não é isso. Não, a quantidade de álcool nesse licor, nesse bombom, é mínima. É um gostinho que vem ali. E é o exagero de quem apela para poder dirigir embriagado. Exatamente. Vamos Como lá. é aquele que fala que usando
o remedinho que faz o bochecho depois da escovação do dente, que acha que aquilo vai ser o elemento desencadeante para que dê álcool no etilômetro que ele vai usar. Então, é coisa tola. Isso aí não é supérfluo, isso aí. É uma justificativa, mais ou menos. Um argumento muito ruim, né? Realmente. Então, veja só, o legislador, ele tratou de uma forma numérica, um critério objetivo. Qualquer número acima de até 0,6 decigrama por litro de sangue, ele é considerado multado e pode ter a carteira apreendida. A partir daí, ele estará cometendo o crime do artigo 165, que é dirigir embriagado. Por isso que o doutor Dirceu, ele diz o seguinte: quando não tem um número, por mais embriagado que a pessoa esteja, não vai ser caracterizado o crime. E isto está na lei, o juiz ele não tem como inovar a lei. Ele fica adstrito à lei. Se foi bem ou mal formulada, ela está produzindo resultados positivos na sociedade. Agora, legalmente falando, juridicamente falando, a técnica produzida foi uma lei feita de uma forma bastante rápida, foi pega de surpresa todos nós e não teve uma vacácio legis, um período de adaptação, ela já entrou em vigor imediatamente. E a principal angústia dos julgadores é exatamente isso. Por mais embriagado que a pessoa esteja, se ele não submeter o exame, o que ele vai sentir vai ser uma multa de trânsito e a possibilidade de ter a carteira apreendida sempre por 12 meses. É uma inconstitucionalidade flagrante, porque a Constituição ela visa aplicar uma pena na proporção, tem que ter uma individualização. O juiz ele tem que ter um mínimo e um máximo para cada caso poder estabelecer um mínimo conforme a situação específica, concreta. Por isso andou mal o legislador. E quando o legislador anda mal, ele provoca uma confusão, uma insegurança. Aí que está a lei, ela já foi previsto no código anterior 0,8 decigrama por litro de sangue. Depois baixou para 0,6. E hoje em dia não tem tolerância nenhuma para infração de trânsito. Acima de 6, aí já é crime. É essa a questão. É essa questão e qualquer outro argumento a gente tem. Que eu falo a todo instante, não é proibido beber. Se você é maior de idade, você pode responder pelos seus atos e você não quer seguir a famosa frase lá, beba com moderação, vá de táxi. Não é que te proíbe de ter o direito de ir e vir no seu automóvel, te proíbe de você estar na direção de um veículo, de estar armado. A internet tem ajudado, inclusive através das redes sociais, alguns motoristas se livrarem das blitz aí com relação à lei seca. Só tem algum dado que demonstra aí o número de pessoas que bebem e que depois saem dirigindo? Olha, entre os motoristas, 54% da nossa população, a nível Brasil, faz uso da bebida alcoólica e dirige. 54%? 54% dos motoristas nossos fazem uso da bebida alcoólica e dirigem. Então, veja que absurdo. Eu não tenho como ver policiais em excesso para poder vigiar todo esse pessoal que faz uso da bebida alcoólica. O país é continental, né? A população de bebedores, né, sociais e bebedores crônicos estão misturados aí. Existem, eu conheço, eu preciso de algum artifício para substituir esse trabalho do policial na rua. E já foi pensado nesse artifício? Existe alguma ferramenta que poderia nos ajudar? O próprio etilômetro, né, que o nosso policial usa na rua, esse etilômetro teria que ser anexado ao veículo como sendo um equipamento de proteção individual. Olha só, mexendo na indústria automobilística. E logicamente, como proteção também, um equipamento de proteção coletiva, porque ele dirigindo alcoolizado, ele ou vai morrer ou vai matar. E uma vez que ele soprasse lá de uma forma que ele não está produzindo prova contra ele mesmo, né? É uma segurança que teria a ele e para outras pessoas que eu estou dizendo, de que forma, se ele está fora de consciência, de que forma ele não acionaria o veículo para sair?
Então, ele ao soprar esse etilômetro anexado à ignição do veículo, ele não, se tiver na corrente respiratória, na corrente expiratória dele álcool, ele não vai conseguir fazer a ignição do carro. O carro não vai